pessoal, muito bom dia. Aqui quem fala é Nicolas Farto, da mesa de renda variável da Vertic Invest, falando para o nosso Morning Call de hoje, sexta-feira, dia 28 de julho de 2023. Bem, o mercado opera misto nessa manhã, fechando a semana na expectativa pelos dados de inflação lá nos Estados Unidos e refletindo a decisão de juros do Banco Central no Japão. O Banco Central japonês manteve ontem as taxas de juros negativas em 0,1%, mas sinalizou que pode mudar a postura para um tom mais agressivo, dado que a inflação por lá também tem sido um problema. Com isso, as ações do índice Nikkei fecharam com uma queda nessa madrugada e acabaram contaminando a maior parte das bolsas asiáticas hoje. Lá na China, o movimento foi positivo. Por lá, o mercado segue na expectativa por novos estímulos que o governo vem anunciando, especialmente aqueles que são direcionados para o setor imobiliário. Na Europa, o viés é de baixa, com o mercado por lá refletindo a decisão de juros de ontem do Banco Central Europeu, que foi em linha com o que o mercado esperava e aumentou a taxa de juros em 0,25%. Hoje o mercado lá na Europa também reflete os dados de atividade econômica da Alemanha e da França, que vieram mistos. Lá na Alemanha, o PIB do segundo trimestre veio com queda de 0,2% na base anual, enquanto o mercado projetava um crescimento de 0,1%. Já na França, o PIB desse mesmo período veio com crescimento de 0,5%, enquanto a previsão era de um crescimento menor, de 0,1%. Lá nos Estados Unidos, ontem a sessão fechou negativa. Lá em Nova York, o Dow Jones caiu 0,67, S&P recuou 0,64 e o Nasdaq fechou com uma baixa de 0,55%. Ontem, o Fórum de Regulação Bancária, que também conta com a participação de integrantes do Banco Central Americano, discutiu a possibilidade de aumentar a exigência de capital para os grandes bancos. Essa medida, é claro, pode gerar impactos nos custos do setor e fez com que as ações dos principais bancos fechassem em queda. Ontem, dentro do S&P, o setor financeiro fechou com uma queda de 1,29%. O principal vetor de risco de ontem foi o PIB americano do segundo trimestre, que veio com um crescimento de 2,4%, bem acima do que o mercado estava esperando. O mercado projetava uma alta de 2%. Com o nível de atividade mais aquecido do que o esperado, a tese de que o Banco Central americano ainda vai precisar aumentar juros nesse segundo semestre ganhou força e prejudicou os ativos de risco. O setor imobiliário dentro do Dow Jones, que é mais sensível à curva de juros, ontem foi bastante impactado, fechou com queda de 2,2%. Mais tarde já saíram notícias que especulavam que o Banco Central japonês podia adotar um tom mais duro na decisão de juros que saiu nessa madrugada, o que também aumentou a cautela dos investidores por lá. Agora no pré-mercado, os principais índices americanos estão operando com leve alta no aguardo pelos dados corporativos que vão sair ao longo do dia e também pelos dados de inflação. Na temporada de resultados, hoje vão sair os números da Chevron, da ExxonMobil, dentre outros nomes, e às 9h30 da manhã saem os dados de inflação medidos pelo PCE, que é a medida principal aí usada pelo Banco Central dos Estados Unidos para definir a política de juros. Aqui, a expectativa é de que venha com uma alta mensal de 0,2%, que seria uma desaceleração, uma queda em relação à leitura anterior, quando o número veio com uma alta de 0,3% no mês passado. Bom, vamos atualizar os índices agora. S&P Futuro sobe 0,35, Eurostock 600 caindo 0,31, o FTSE de Londres subindo 0,07% agora. No Japão, o Nikkei fechou com queda de 0,47%. Na China, o índice de Xangai subiu 1,84%. Índice de mercados emergentes trabalha com queda de 1,23%. DXY, dólar index, caindo 0,13% agora. Juros de 10 anos nos Estados Unidos caem 1,10% e remuneram os seus investidores em 3,97% no anual. Índice de commodities da Bloomberg está caindo agora 0,29%. O petróleo também caindo nessa manhã, o WTI está caindo 0,27%, está cotado a $79,87 o barril. O petróleo Brent caindo 0,38% agora, está cotado a $83,47 o barril. O petróleo em queda nessa sexta-feira, refletindo o movimento de alta de juros de ontem, depois que os dados de atividade lá nos Estados Unidos vieram acima do esperado, mas ainda assim o petróleo está caminhando para fechar a semana no positivo. O minério de ferro fechou com queda forte nessa madrugada lá na China. Lá em Dalian, hoje o minério caiu 2,68% e fechou cotado aos $116,57 a tonelada. Universo de criptoativos com queda nas últimas 24 horas, o Bitcoin cai um pouco mais de 1% e está cotado a $29.210. O Ethereum cai 0,6% e está cotado a $1.866. Vindo para o Brasil, ontem o Ibovespa caiu forte, queda de 2,1% e terminou o dia nos 119.990 pontos. O dólar subiu 0,7% e fechou cotado aos R$ 4,75. Nossa curva de juros subiu nos vencimentos de médio e de longo prazo, em comparação com o ajuste do dia anterior, mas apesar da queda, o Ibovespa caminha para fechar o quarto mês consecutivo em alta. Só no mês de junho, nosso índice Ibovespa acumulou uma alta de 9%.
Ontem aqui o movimento negativo foi bastante puxado pelas ações da Vale e da Petro que caíram ontem. A Petrobras ontem caiu mais de 5%, refletindo o relatório de produção e vendas, que veio pior do que o esperado pelos analistas, além de também refletir uma notícia que saiu ontem no jornal Valor Econômico, dizendo que o conselho da empresa, que vai se reunir hoje, sexta-feira, deve discutir a política de dividendos da companhia, o que assustou os investidores. A Vale também puxou a queda do Ibovespa, caindo 1,87%, seguindo a queda do minério de ferro de ontem lá na China, depois que saíram notícias de queda nos lucros industriais do país. A queda da Vale também veio antes da divulgação do balanço do segundo trimestre, que foi publicado ontem já depois do fechamento e que deve fazer preço na sessão de hoje. O setor bancário também fechou com queda, destaque para o Itaú, que caiu 2,23%, e Bradesco, que caiu 2,27%, refletindo os dados do Banco Central sobre o setor financeiro. Do lado positivo, destaque para a alta de 4,9% do Assaí, que reportou um balanço com números que foram interpretados como melhores do que o esperado. Bom, para finalizar aqui na temporada de resultados local, hoje vão sair os resultados de Usiminas, Multiplan, Ipera e Intelbras. Daqui a pouco, às 8 horas da manhã, sai também o IGPM de julho. A previsão do time Itaú é de que ele venha com uma queda de 0,76% na comparação com o mês de junho. Por fim, às 9 horas da manhã, sai o resultado da PNAD contínua, aqui o consenso de mercado apontando para uma queda no índice de desemprego, que deve cair de 8,3% para 8,2%. Bem, esses são os destaques do dia de hoje. Eu agradeço a sua companhia, te desejo um excelente dia e, claro, um excelente final de semana. Um grande abraço, valeu e até segunda-feira.